quando fala sobre a questão de sofrimento intenso, como é que, a sua especialização Isso, é nessa área, né? Então a gente já imagina isso. A gente relaciona a questão do autoextermínio, que assim, pelo menos eu não tenho muito conhecimento na área, mas pelo que a gente vê e ouve, lê, a pessoa que comete o autoextermínio, ele está num sofrimento intenso. Sim. Ele está num sofrimento intenso, ele quer pôr fim àquela dor que sobrepõe à vontade de viver, né? Que deve ser uma dor terrível mesmo, porque naturalmente a gente tem a autodefesa. Qualquer coisa que vai acontecer, você tenta se salvar, né? De qualquer coisa. De uma queda, de qualquer coisa, seu corpo reage para se defender. E para a pessoa chegar a esse ponto, deve ser um sofrimento inexplicável, né? Um sofrimento intenso mesmo. Sim. E essa especialização você fez logo após a sua graduação? Não. Ou foi bem depois? Essa formação eu comecei justamente quando eu estava atuando nas escolas, como psicóloga escolar, porque eu sempre falo, na teoria eu era psicóloga escolar, mas na prática eu era uma psicóloga emergencista. Porque eu atendia muitas emergências emocionais das famílias, das crianças, dos funcionários. Então, eu até falava muito com a minha gestora. Eu falava assim, na prática, é isso que eu estou fazendo, é a demanda maior que tem aqui. Eu fazia, assim, os trabalhos, avaliação psicológica, aplicação de teste, mas a minha demanda maior era emergências emocionais. Eu acompanhava casos de muitos graves mesmo, assim, de crise, de chegar na escola, a criança está em crise, o pai está em crise, e aí ter que aplicar os primeiros socorros psicológicos ali, em loco, para poder acalmar, porque esse é o objetivo, né, de acalmar a pessoa. Então, foi nesse momento que eu comecei a estudar os sofrimentos extremos, quando eu estava nas escolas, porque era o que estava acontecendo. A própria necessidade te exigiu isso? A necessidade do contexto mesmo exigia isso, porque até então eu estava fazendo uma coisa e não sabia que tinha que eu poderia seguir um caminho na especialização dessa área, né? Então lá eu comecei a estudar, comecei a fazer a pós, né, em sofrimentos intensos, sofrimentos extremos, né, que a gente chama também. E foi a partir disso, né? Foi a partir da demanda do sofrimento das crianças, das famílias. Qual que era a muito faixa grande. etária de idade? Os sofrimentos intensos era mais na faixa etária da pré-adolescência. É um ali, momento difícil mesmo, né? Que eles estão ali em desenvolvimento e passam por muito da formação. Isso. A travessia do Rubicão, né? Que eles falam. Vivem muitos conflitos nessa fase. Sim, sim. Mas pode ocorrer em qualquer fase da vida. E né? lá a gente via muito que a questão familiar, né, pesava muito para a criança dessa faixa etária. Quando havia separação, né, e tudo mais. Então, acabava refletindo ali na criança. Com certeza. E quando é assim, você trata com a criança e com os pais? Faz um trabalho em conjunto.